quarta a 29 de outubro. Verso para memorizar. E, de uma vez, tomou Josué todos estes reis e as suas terras, porquanto o Senhor, Deus de Israel, pelejava por Israel. Josué 10, 42. Livre-arbítrio. Ouça Deuteronômio 20, 10, 15 a 18. Quando vocês se aproximarem de uma cidade para lutar contra ela, apresentem-lhe primeiro uma proposta de paz. Façam assim com todas as cidades que estiverem longe de vocês, que não forem das cidades destes povos. Porém, das cidades dessas nações que o Senhor seu Deus lhes dá como herança, não deixem ninguém com vida. Pelo contrário, como o Senhor seu Deus ordenou, vocês devem destruí-las totalmente. Os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, para que estas nações não ensinem vocês a fazer segundo todas as suas abominações, que fizeram a seus deuses, pois vocês estariam pecando contra o Senhor seu Deus. Deuteronômio 13, 12 a 18. Se em alguma das cidades que o Senhor seu Deus lhes dá para morar, vocês ouvirem dizer que homens malignos saíram do meio de vocês e incitaram os moradores da cidade, dizendo: vamos servir outros deuses, deuses que vocês não conheceram, então vocês devem inquirir, investigar e perguntar com diligência. E eis que, se for verdade e certo que tal abominação foi praticada no meio de vocês, então certamente vocês deverão matar a fio de espada os moradores daquela cidade, destruindo-a completamente e tudo que nela houver, até os animais. Depois ajuntem todo o seu despojo no meio da praça, e queimem a cidade e todo o seu despojo como oferta total ao Senhor seu Deus. E a cidade ficará um montão de ruínas para sempre. Nunca mais deverá ser edificada. Também nada do que for condenado deverá ficar nas mãos de vocês, para que o Senhor se afaste do furor da sua ira. Seja misericordioso e tenha piedade de vocês e os multiplique, como jurou aos pais de vocês. Isto se vocês ouvirem a voz do Senhor seu Deus e guardarem todos os seus mandamentos que hoje lhes ordeno, para que façam o que é reto aos olhos do Senhor seu Deus. Josué 10, 40. Assim Josué conquistou toda aquela terra, a região montanhosa, o Neguebe, a Cefelá e as descidas das águas, e derrotou todos os seus reis. Destruiu tudo que tinha fôlego de vida, sem deixar nem sequer um, como o Senhor, o Deus de Israel, havia ordenado. Pergunta 4. Como a lei sobre a guerra e os procedimentos contra as cidades idólatras em Israel, apresentados em Deuteronômio, nos ajudam a entender os limites da destruição na guerra em que os israelitas estavam envolvidos? O texto hebraico usa um termo para descrever a destruição de pessoas na guerra: herem. Essa palavra se refere ao que é condenado, amaldiçoado ou entregue à destruição. Ela se refere a colocar pessoas, animais ou objetos inanimados de maneira completa e irrevogável dentro do domínio exclusivo de Deus, o que na guerra envolvia, na maioria dos casos, sua destruição. Precisamos entender o conceito e a prática do herem como a eliminação de um povo, no contexto de guerra, à luz do conflito de Yahvé com as forças do mal, onde seu caráter e reputação estão em jogo. Desde o surgimento do pecado no mundo, não há neutralidade. Ou estamos do lado de Deus ou contra ele. Um lado leva à vida eterna e o outro à morte eterna. A prática da destruição total descreve o justo juízo de Deus contra o pecado e o mal. O Senhor delegou a execução de parte de seu juízo à sua nação escolhida, o antigo Israel. A entrega à destruição estava sob seu rígido controle teocrático, limitada a certo período da história, a conquista de Canaã e a uma área geográfica definida.
a antiga Canaã. As pessoas entregues à destruição foram aquelas que se rebelaram contra os propósitos de Deus e os desafiaram, rejeitando todo arrependimento. Portanto, a decisão de Deus de destruí-los não foi arbitrária nem nacionalista. Além disso, Israel poderia esperar o mesmo destino se decidisse adotar o mesmo estilo de vida dos cananeus. À primeira vista, poderia parecer que cada lado da guerra divina tinha seu futuro pré-definido. No entanto, havia a possibilidade de ir de um lado para o outro, como veremos nos casos de Raabe, Acã e os gibeonitas. Portanto, as pessoas não eram arbitrariamente protegidas ou destruídas. Aqueles que se beneficiavam do relacionamento com Yahvé podiam perder essa condição privilegiada caso se rebelassem, e aqueles que seriam entregues à destruição podiam se submeter à autoridade de Yahvé e viver. Que lições tiramos do desafio dos cananeus a Deus? Como nossas escolhas hoje impactam nossa vida?